Olá, meninos, é a tia Silene, né? A gente vai... Eu fiz aqui no meu caderno, né? Porque na lousinha era pequeno, não cabia tudo, né? Aí eu fiz aqui no meu caderno. Mas o importante é que vocês entendam, tá bom? Então, a gente vai começar a estudar calorimetria, que é o estudo do calor. Então, a gente vai estudar o calor sensível. Existem dois tipos de calor, que é o calor sensível, que é o que a gente vai estudar agora, e o calor latente. O calor latente a gente vai estudar depois, certo? Mas para me estudar o calor, eu tenho que me lembrar de alguns conceitos que eu vi na aula passada, certo? Vocês estão lembrados de que é energia térmica, né? Vocês estão lembrados ou não? Então vamos relembrar, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Energia térmica é o somatório da agitação das partículas de um corpo. O que é que vai acontecer? Quando você pega aqui um corpo, né? Vou pegar aqui um exemplo aqui, o bloquinho A, que se você aquecer ele, as moléculas dele, uma molécula vai recebendo energia, aí passa essa energia para outra, aí vai passando para outra, até que todas as moléculas do corpo estejam agitadas. Isso aí é chamado de energia térmica, certo? Aí quando todas as moléculas estão agitadas, faz o quê? Ele vai aumentar a sua temperatura, que é o conceito de temperatura, né? É a agitação das moléculas de um corpo. Então, a energia térmica é nada mais que essa agitação que as moléculas têm passando de uma para a outra, até que todas fiquem agitadas, fazendo com que a sua temperatura aumente, né? E calor é a energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. Como a gente já falou que é energia térmica, né, que é a agitação das moléculas que ficam agitadas dentro do corpo, essa energia ela tende a sair, né, que é o calor. Sai em forma de quê? De calor. Aí eu coloquei aqui um exemplo, ó, um bloquinho A, 50 graus Celsius, e um bloquinho B. Como o bloquinho A aqui, eu percebo que a sua temperatura está maior, então as suas moléculas estão mais agitadas. Então, com certeza, esse bloco aqui tem mais energia térmica nas suas moléculas. Aí o que é que vai acontecer? Esse aqui que está com a temperatura menor, vai receber calor, né? O bloco B vai receber e o bloco A vai doar calor. E o calor nada mais é do que energia em trânsito de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Então, vocês estão lembrados, né? A gente só está fazendo uma revisãozinha para vocês se lembrarem. Então, agora vamos entender o que é calor sensível. O calor sensível é esse calor aqui, ó, que é recebido, né? Ó. É o calor recebido ou cedido por um corpo, provocando nele, se liga aqui, ó, uma variação de temperatura. Ou seja, o corpo, ele vai receber calor, né? Ou doar calor, e somente vai provocar o quê? Uma variação na sua temperatura. Silene, como é que ele recebe e cede calor? Vocês estão lembrados no mês passado que a gente estudou as trocas de calor? Pois é através das trocas de calor, condução, radiação, estão lembrados, né? É através daquelas trocas de calor que ele cede, né? Que ele recebe ou cede calor. Então, isso aí é o calor sensível, certo? Através daqueles processos que a gente estudou para trás, que ele cede ou doa calor. Aí agora nós estamos estudando a capacidade térmica, né? A capacidade térmica, que indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie 1 grau Celsius. Indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie 1 grau Celsius. Eu li duas vezes para vocês se ligar. Por exemplo, eu tenho um bloco A. Vamos fazer ele aqui maiorzinho. Eu percebo que o bloco A é maior do que o bloco B. Então, como a sua massa é maior, ele vai ter mais capacidade térmica, ou seja, ele vai precisar de mais calor, para variar a sua temperatura do que o bloquinho B. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor que o corpo precisa receber ou ceder para que ele varie a sua temperatura. Então, como esse aqui, ó, a massa dele é maior, porque ele é maior, né? Então, ele vai precisar de mais calor para variar a temperatura. E esse aqui, como ele é menorzinho, ele vai precisar de menos calor para variar a sua temperatura. Deu para entender o que é capacidade térmica? Aí, como ele diz assim, ó, o Qzinho é a quantidade de calor, certo? Como a quantidade de calor é proporcional à variação da temperatura, aí chega na formulazinha da capacidade térmica, ó, Czão igual a quantidade de calor, né, sobre
o ΔT, que isso aqui tem no livrinho de vocês, só estamos relembrando, tá? Isso aqui é a formulazinha para calcular a capacidade térmica, né? Qual a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para ele variar a sua temperatura. É através dessa formulazinha aqui, certo? Da capacidade térmica. Tudo bem, né? Ó. E um lembretezinho, ó, como eu acabei de explicar ali em cima. Quanto maior a sua massa, né? Massa M, maior a sua capacidade térmica. Tudo bem? Esse eu não entendi, não. Vamos dar aqui um exemplo. Por exemplo, eu tenho 2 panelas com água. Acho que foi no vídeo eu dei o exemplo. Uma panela com água aqui. Uma menor, uma maiorzinha e uma menor. Eu vou colocar as duas no fogo. Qual que vai esquentar mais rápido? A água da panela. Eu vou colocar água nas panelas. Qual que vai esquentar mais rápido? Ah, Silene, a panelinha menor, porque ela tem menos água. A panela maior, ela vai demorar um pouco, né? Porque ela tem mais água. Então, a capacidade térmica é proporcional. Quanto maior a sua massa, maior a sua capacidade térmica. Deu para entender, né? E a capacidade térmica é dada por essa formulazinha, ó. Czão igual a Q, que é a quantidade de calor, sobre a variação da temperatura. A quantidade de calor a gente pode dar em calorias ou em joule, né? E a variação da temperatura pode ser em graus Celsius ou em Kelvin. Você lembra que é em Kelvin? Porque o Kelvin é a escala termométrica do Sistema Internacional de padrão do Sistema Internacional de Medida, certo? A gente usa, nós aqui brasileiros usamos a graus Celsius, mas no Sistema Internacional de Medida é a Kelvin. Quando fala em temperatura no Sistema Internacional de Medida é a Kelvin, certo? Então, a capacidade térmica pode ser caloria por grau Celsius ou joule por Kelvin, ok? Agora vamos relembrar o que é calor específico. O calor específico é a quantidade de calor trocado pela substância. Isso aqui, pessoal, é da substância, certo? A substância, toda substância tem o seu calor específico, certo? Toda substância tem o seu calor específico. E isso aí é medido em laboratório. Se você ver lá no seu livrozinho, na página, se eu não me engano, na página 69 a 63, você vai ver que tem uma tabelinha. Então, cada substância tem o seu calor específico. É a quantidade de calor que a substância pode trocar, entendeu? Aí, essa formulazinha aqui, a gente não usa muito ela não, certo? Ela é só para você ter uma ideia. Então, como a capacidade térmica aqui, ó, né? Vocês estão lembrados, ó. Quanto maior a massa, M, maior a sua capacidade. Como a capacidade térmica é proporcional à massa, né? Ó, do exemplo das panelas. Então, o calor específico vai depender de quê? Da capacidade térmica sobre a massa, certo? E você manipulando a fórmula, ela pode chegar assim, ó. Aqui, ó, Czinho é igual a Czão da capacidade térmica sobre a massa. Manipulando, ó, o M aqui tá dividindo, então ele vem pra cá multiplicando, ó. Fica assim, certo? Você lembra por que você manipulou a fórmula? Porque a gente vai precisar dessa bonitinha aqui lá na frente, certo? Vamos lá. Aí agora vamos o que nos interessa, né? Aqui a gente já fez uma revisãozinha dos conceitos que a gente estudou na aula passada. Agora vamos o que nos interessa. A gente hoje vai aprender a equação fundamental da calorimetria, certo? A equação fundamental da calorimetria, eu vou precisar da fórmula da capacidade térmica e da fórmula do calor específico, certo? Aí eu manipulei aqui, ó. Manipulei a fórmula da capacidade térmica. Vocês estão lembrados que a fórmula da capacidade térmica é Czão igual a quantidade de calor sobre ΔT. Como eu quero aqui, ó, manipulei, eu quero o Q, ó, então vou isolar o Q. Então, o Q, ó, como aqui tá dividindo, ele vem pra cá multiplicando, ó. Então, fica Q igual a C sobre ΔT, certo? E aqui do mesmo jeito, no calor específico, ó, Czinho é igual a Czão da capacidade térmica sobre a massa. Manipulando, ó, como eu quero isolando o Czão, o M tá dividindo, ele vem pra cá multiplicando, ó, fica assim, certo? Aí vamos chegar na equação da calorimetria, ó, que é essa daqui, usando essas duas formulazinhas, ó. Que é a quantidade de calor, que é absorvida ou liberada por um objeto de massa M, e o calor específico Czinho, quando sua temperatura varia em ΔT, pode ser calculada pela relação. A quantidade de calor que é absorvida ou liberada por um corpo de massa M, e de calor específico C, quando sua temperatura varia ΔT, pode ser calculada pela relação. Aí tá aqui, ó, peguei as duas formulazinhas lá que eu manipulei, ó, e igualei, ó. Então, Q igual a Czão, né, da capacidade térmica sobre ΔT.
E o Czão quem é? M vezes C. Trocando aqui, ó, o C bem aqui, ó. Trocando este C aqui, ó. Trocando este C com esse, ó, dá quem? Isso aqui é o C, ó. Quem é o C? É C igual a M vezes C. Aí eu cheguei na fórmula. Então, essa aqui é a fórmula fundamental da calorimetria. Então, para me saber a quantidade de calor que um corpo ganhou ou perdeu, eu uso essa formulazinha aqui. Se lembra por que eu vou ter que calcular essa formulazinha aqui? Essa formulazinha aqui é a formulazinha do calor sensível. Vocês estão lembrados que o calor sensível é o calor recebido ou cedido por um corpo, provocando nele uma variação de temperatura? Pois pronto, a gente vai calcular esse calor sensível através dessa formulazinha aqui, ó. Q é igual a M vezes Czinho vezes ΔT. Quantidade de calor é igual a massa do objeto vezes o seu calor específico vezes a sua variação de temperatura. Essa formulazinha ela é conhecida como Q macete, certo? A fórmula do calor específico. Aí no livro de vocês tem esse exemplo aqui, ó. No livro de vocês, da página 69, tem esse exemplozinho aqui. Eu trouxe pra cá pra gente fazer. Isso aqui é exercício do livro, tá? Exemplo do livro, da página 69. Vamos fazer pra vocês entenderem, ó. Vamos imaginar uma barra de alumínio. A substância é o quê? Alumínio. Ela tem 200 gramas. Grama aqui, ó, é a massa, certo? Ao passar por um processo industrial, teve sua temperatura elevada de 20 graus para 140, ó. Aqui, ó, o meu ΔT, a minha variação da temperatura. Qual foi a quantidade de calor, que é o que ele está procurando, cedida para a barra nesse processo, dado o calor específico, Czinho igual a 0,22 calor. Isso aqui é da substância, isso aqui é calculado em laboratório. Toda substância tem. Então, isso aqui é o calor específico do alumínio, certo? Isso aqui, se você olhar lá eu não sei se é na página 60, eu acho que na página 69, tem lá a tabelazinha, você olha lá. Aí aqui, pega nos dados do problema, ó. A variação da temperatura, ó, era 20, foi para 140, variou quanto? Ó, 140 menos 20, 120, Zilene, a variação. Que é o calor específico do alumínio? 0,22, isso aqui é tabelado, certo? 0,22. E que é a massa, qual é o tamanho da barra? 20 gramas, massa. Jogando na fórmula, ó, que macete, quantidade de calor, né, que ele está perguntando, é igual, quem é a massa? 200. Vezes o calor específico, 0,22. Vezes a variação da temperatura, 120. É só multiplicar. Multiplicando, eu achei isso aqui, ó. 200 vezes 0,22 vezes 120 dá 5.280 calorias. Como é calor, né? Quantidade de calor, calorias. Sim, mas no livro não tem assim. No livro tá desse jeito, ó. Isso aqui é porque está em notação científica. Ele arredondou o número, certo? Então, era 5.280, ele arredondou para 5.300. E ele contou as casas decimais, 1, 2, 3. Então, ficou 5,3 vezes 10 elevado a 3 calorias. Isso aqui está em notação científica. Mas vamos aprender pelo menos até aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, viu? Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? E muita saudade de vocês. Muitos beijos para vocês. Tchau.